Boa noite, queridos. Graça e paz de Cristo Jesus, amém. Bom estar aqui de volta. Sempre que eu estou aqui, eu me sinto Pedro, lá no Monte da Transfiguração, querendo fazer uma tenda para ali morar, entendeu? Porque a presença de Deus é sempre real aqui nesse lugar. Muito bom estar aqui com vocês. E dessa vez, né, como na maioria das vezes, nem sempre ela pode estar presente, mas hoje eu estou acompanhado e muito bem acompanhado pela mulher mais linda, mais sábia, mais formosa, mais virtuosa do mundo. O meu presente de Deus é ela, minha esposa Adriana Dalia. Se coloca de pé para a igreja relembrar você. Pessoal, muito bom estar aqui nesse mês da família, não é isso, gente? Lá a gente, na Igreja Nova Vida do Pôr da Pedra, a gente tem um lema que a gente sempre fala assim: família, alvo permanente de Deus. Você pode dizer isso comigo? Família, alvo permanente de Deus. Mais uma vez. Família, alvo permanente de Deus. Família é um projeto de Deus, um propósito do Senhor, amém? Então, eu te convido a você abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 8. E aí vocês já me perdoam, né? Porque eu vou pregar um texto conhecido, né? Num lugar que é cheio de pastores e mestres, certamente já foi pregado sobre esse tema, seja no âmbito da família, seja no âmbito da salvação, mas eu creio que o nosso Deus, ele sempre renova a sua palavra, amém ou não amém? E a gente sempre pode aprender algo novo. Aliás, eu também sei, nesses 42 anos de jornada cristã, eu falo assim, meu Deus, 42 anos, nem parece. É que a minha vida, eu acho que eu já falei isso aqui, mas me permita repetir, a nossa vida não é mudada necessariamente pelo que eu sei, mas sim por aquilo que eu pratico. Não adianta nada eu saber e não praticar, amém, amém? Então eu quero aqui reforçar o que você já sabe, te desafiar a colocar em prática. Por exemplo, um exemplo simples, né? De vez em quando eu dou esse exemplo. Minha avó, parte de pai, era diabética. Meu pai é diabético. Meu avô, parte de mãe, era diabética. Minha mãe é diabética. Eu adoro doce. Mas adoro doce. Tudo meu é açucarado. Fala para mim. O médico, a família sempre fala, isso você sabe, cuidado com açúcar. Corta o açúcar, tira o doce. Eu sei. Meu problema é o pecado. Porque eu até entro na dieta, mas de vez em quando eu vejo passar aquela torta, como é que chama a torta? Não, a torta não, a taça da felicidade, irmão. Se a taça da felicidade passa por mim e eu não experimento, eu fico triste. Por isso que o nome é taça da felicidade. Então eu preciso de domínio próprio. Ó, eu sei, eu já estou começando a cortar, fiz os exames agora, fui no endocrinologista, cardiologista, começou a dar uns probleminhas aí, ó, volta a fazer atividade física e corta o doce. Eu não voltei com a atividade física. Eu cortei um pouquinho. Eu cortei um pouquinho. Meu Deus, me entregando aqui em rede, está sendo gravado, amor. Cortei um pouquinho, diminuindo um pouquinho. Porque é tudo de glória em glória, né, irmão? É assim, não é assim, é um processo. Amém ou não amém? Então, assim, não é o que a gente sabe. É o que, a despeito do que a gente sabe, a gente vive. E cristianismo puro e simples é isso. É você viver aquilo que você já sabe. Então, se você já sabe, a minha pergunta é, você está vivendo? E se você não sabe, passe a saber e vamos todos juntos viver para a glória de Deus. Amém? Está aqui Lucas 15, versículo 8, diz assim, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, quantas dracmas? Se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la. E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Amém? Até aqui, queridos. Bom, dracma era uma moeda grega equivalente ao denário. Entendeu, né? Pastor, está falando grego e está falando romano para mim, que não está entendendo. Uma moeda grega de dracma equivalia a um denário na moeda romana, que equivalia a um dia de trabalho.
Ok? Então era como se fosse a diária, né? Quanto que é a diária do pedreiro? Aí ele ia cobrar 1 dracma. Vai tirar foto agora, amor? Porque a cara já não ajuda. Às vezes tira foto assim num frame ruim, assim. Não, mas tira foto aí, depois você bota um filtro e abençoa o teu esposo. Então, a dracma equivalia a 1 denário, que equivalia a 1 dia de trabalho, uma diária. Amém, amém? Essa mulher tinha quantas dracmas em casa? 10. Ela perdeu quantas? Uma. É porque eu não sou bom de geografia. Faz a conta para mim. 10 menos 1. Que isso, irmão? Só tem gente da NASA aqui, engenheiro, sabe? 10 menos 1? Ela tinha 9. 9 é um bom número ainda? Para quem tem 10, perdeu 1, 9 fala assim, estou bem. Essa mulher podia ser indiferente àquilo que ela perdeu dentro de casa. Não obstante, ela me ensina que, assim como Jesus está vindo nessa progressão, né? Tinham 100 ovelhas, tinha perdido uma, o pastor foi buscar. Amém ou amém? Depois ele conta, em mesmo Lucas 15, tinha 10 dracmas, perdeu uma, foi buscar. Depois tinha 2 filhos, um se perdeu, mas retornou. O que a Bíblia me ensina é, nós temos que buscar a plenitude. Jesus veio para nos dar a plenitude. Aquela casa, ela estava plena, ela estava completa, mas de repente algo se perdeu naquela casa. E aquela mulher não descansou enquanto a plenitude de Deus não veio àquela casa. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que olhem para a sua família, olhem para a sua casa e já viveram dias melhores, dias mais plenos. Essa dracma pode representar qualquer coisa na sua vida. São valores que ao longo da vida nós podemos perder. Valores e virtudes, não coisas. Embora a analogia aqui seja de dracma, dracma é uma moeda, é um dinheiro equivalente a um dia de trabalho. A Bíblia, ela nos fala sobre valores que vão além das coisas materiais. Então, as coisas mais preciosas que nós temos no nosso lar não é a sua televisão 4K para ver a Copa do Mundo, que você comprou em 24 meses. Suaves prestações. Não. O que você tem de mais precioso na sua casa não é a sua geladeira, não é o seu fogão, não é o seu ar-condicionado, não é a sua cama, com aquele colchão de molas ensacadas. Tudo mentira, irmão. Uma vez eu comprei esse negócio de mola, não, porque aí sua esposa vai mexer para lá e você não vai sentir nada. Comprei um tal desse colchão aí importado, ela se mexe, oi, o que foi? Assim, tudo mentira. Pode comprar um colchãozinho barato que é a mesma coisa. É verdade ou não é? Tudo mentira, tudo invenção de marketing. Mas o fato é que as coisas mais valiosas não são o nosso patrimônio, porque vai ficar tudo aqui. Jesus disse que o valor de um homem não é pelos bens que ele possui. O apóstolo Paulo fala que o homem não vai levar nada, né, de si. Então, o nosso patrimônio não são nossas coisas, mas são as virtudes do reino que ele tem semeado em nós. Os valores e os bens que nós temos na nossa casa são o amor, a paz, a alegria, a fidelidade, a mansidão, a paciência. Vivemos dias tão tensos, não é isso? O copo está sempre cheio, não é assim? Uma gotinha já derrama. É a pureza, é a harmonia, é a interação, é a cooperação, um ajudando o outro, né? Hoje a vida está uma correria, ninguém mais ajuda ninguém, ninguém mais está interessado em ninguém. Então, estou falando de qualquer coisa que você pode olhar para a sua casa, que outrora existia, vivia, e que hoje não existe mais. Mas o fato é que essa casa tinha 10 dracmas, agora só tem 9. Então, eu estou falando de tempos de prejuízo, tempos de crise, tempos de dano. E ele sempre chega à nossa casa. Independente da nossa casa ser uma casa de Deus, uma casa ímpia, o sofrimento, as tragédias, as calamidades, elas chegam para todos. O livro de Eclesiastes fala isso. A mesma coisa sucede ao ímpio e ao justo, ao que sacrifica e ao que não sacrifica. As coisas, os danos chegam à nossa casa.
chegou a nossa quando nós enterramos o nosso primeiro filho, chegou na família do pastor Davi, num testemunho que nós conhecemos e choramos e vemos a perseverança e a graça de Deus sustentando essa família a cada dia. As crises chegam à nossa vida, sim ou não? Jesus, no final do Sermão do Monte, ele disse que a casa que é edificada sobre a rocha, ela permanece. E a casa que não é edificada sobre a rocha, ela rui. Mas se você reparar, as duas casas sofreram os mesmos tormentos, sim ou não? O que Jesus falou sobre ambas? Caiu a chuva, o rio inundou e o vento soprou. O que diferencia uma casa do outra não são os tormentos, as crises que passamos, mas a rocha pela qual estamos fundamentados. Amém, amém? Ambas as casas, ambas as famílias vão passar pelas mesmas crises, mas é a rocha onde estamos fundamentados que vai determinar se nós vamos viver novamente a plenitude de Deus ou não. Posso ouvir um amém? Então, quando eu olho para esse texto aqui, eu retiro 35 lições que eu quero minuciosamente ensinar para a igreja aqui hoje. Oi? As 35. Vocês querem aprender ou não? Estou brincando, são 5 lições. Fala assim, ufa, meu Deus do céu. São 5 lições. São quantos, irmãos? 5 lições que estão aqui nesse texto. Você leu atentamente o texto comigo, sim ou não? Amém. Eu estou no lucro. O relógio está 18 horas ainda. Olha lá, irmãos. 18 horas. O culto só acaba 9 horas. Eu estou no lucro, tem 3 horas para pregar. Eu acho que eu vou dar as 35 lições. Tá bom? Primeira lição, eu queria que você repetisse comigo. O que se perde na casa, se recupera em casa. Vou repetir. O que se perde em casa, se recupera em casa. Vai, fala para mim. Mais forte. Ué, falei para você, uma dracma representava um dia de trabalho. Concorda comigo ou não? Ela tinha 10, agora tem 9, perdeu uma. Qual seria a alternativa para ela ter novamente as 10 dracmas na sua casa? Vou lá fora, trabalho um dia, no final do dia, quanto que eu vou receber? Uma dracma, vou lá na minha caixinha, coloco a moeda de novo. A caixinha vai ter quantos? 10. Acabou, não preciso procurar. Eu vou repor com o de fora o que eu perdi dentro. Não. Essa mulher, a palavra, me ensina que o que eu perco dentro de casa, eu recupero e resgato dentro de casa. As aplicações práticas podem ser das mais variadas, das mais simples às mais complexas. Você, como eu, já ouvimos casos em que casais, alguma coisa começou a afetar e se perdeu, e o marido foi procurar fora o que perdeu dentro. Ou a mulher vai procurar fora o que se perdeu dentro. Você já deve ter ouvido falar de filhos que começaram a se estranhar com pais e vão tentar buscar fora o que se perdeu dentro, se rebelando e tentando assumir paternidade de outras pessoas diferente à sua. Sim ou não? Porque querem recuperar do lado de fora, tentar obter do lado de fora o que se perdeu dentro. Aliás, a própria parábola do filho pródigo, logo a seguir aqui desse texto, vai falar de um filho que, a despeito de todo o sustento que tinha na casa do pai, ele foi buscar fora o que ele achava que ele não tinha do lado de dentro. E você sabe como a história termina. Amém, não amém? Ele ali, junto aos porcos, todo sujo, falido, caindo em si, pensando assim, quantos na casa do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome. Essa mulher não precisou passar pelo que o filho pródigo passou. Ela tinha sabedoria. O que ela tinha? Sabedoria. Ela tinha temor de Deus. Ela tinha um senso de pertencimento de família. Ela falou, não, eu perdi uma dracma onde? Eu vou achar essa dracma onde? Em casa. Nenhuma dracma da rua é capaz de substituir a dracma que às vezes perdemos dentro de casa. Família é um projeto de Deus.
é um bem de Deus, é um tesouro de Deus. Todos os valores pelos quais Deus constituiu a família estão dentro da sua casa. Nada de fora, seja trabalho, seja dinheiro, seja estudo, seja carreira, seja fama, sejam aventuras loucas, são capazes de substituir qualquer coisa, qualquer prejuízo ou dano ou crise que você esteja vivendo dentro da sua família. Há um Deus que restaura todas as coisas. Há um Deus que restitui todas as coisas. O nosso Deus é um Deus de restituição. Posso ouvir um amém? Num tempo em que tudo é descartável, essa mulher me ensina que família, casa, valores familiares de casa não são descartáveis. Essa dracma que se perdeu, ela poderia recuperar do lado de fora. Não! Minha família não é descartável, meu casamento não é descartável, meus pais não são descartáveis, meus filhos não são descartáveis, o afeto não é descartável, o respeito não é descartável, a fidelidade não é descartável, a harmonia, a paz, a alegria no lar não são descartáveis. Não! Eu faço questão de ter uma casa plena dos valores e das dracmas, das virtudes de Deus na minha família. É para essa igreja que eu estou pregando nessa noite? Diga amém. Então, qual foi a primeira lição? Vamos lá, todo mundo junto agora? O que se perde em casa, se recupera em casa. Bom. A segunda lição, só faltam mais 34, por conta do relógio. Pastor, é sério mesmo, me dá um alô quando estiver faltando 10 minutos, tá? Para eu não avançar, que às vezes eu me empolgo, às vezes. Segunda, aqui eu reparo, você reparou aqui que essa mulher, ela tinha algumas amigas e vizinhas, sim ou não? Quanto é que no final, quando ela achou a dracma, o que ela fez? Uma festa. Chamou as vizinhas e fez uma festa. Festa, muito bom, ela fez uma festa. Então você vê a casa cheia quando ela recuperou. Mas você não viu essa mulher chamando as vizinhas e as amigas para achar a dracma perdida. Concorda comigo ou não? As amigas e as vizinhas participaram da festa, mas não participaram da crise. Na festa, convida, chama geral. Na crise, seleciona. Porque não é todo mundo que tem a competência de te ajudar a resolver dilemas, a resolver problemas. Quando a Bíblia fala na multidão de conselheiros a sabedoria, não está falando de opinião alheia, está falando de pessoas habilitadas e certificadas com a sabedoria que desce do céu para te ajudar. Amém ou não amém, queridos? Faz sentido o que eu estou falando aqui ou não? Estou pregando heresia. Depois o pastor Davi arruma aí, não tem problema não. Mas o que eu aprendo nesse texto é que essa mulher, ela foi prudente. Ela foi o quê? Ela foi o quê? Me ajuda a pregar, irmã. Ela foi o quê? Prudente. Ela foi sensata. Ela foi sábia. Ela foi cautelosa. Porque não dá para a gente abrir a porta da nossa casa, nas nossas crises familiares, dos nossos dilemas familiares que são altamente particulares, privados, temas sensíveis. Sim ou não, irmão? Tudo que envolve família é sensível demais, nos afeta demais. Não dá para eu abrir a porta e ficar escancarando os meus problemas e dilemas. Não dá para ficar chamando toda vizinha e amiga e falando dos meus problemas conjugais, do meu filho que é uma bênção. Não é assim, irmãos? Do meu pai ou da minha mãe que não me compreende, que só sabe me julgar. Essa mulher me ensina que eu preciso ter discrição. Momentos de danos, crises dentro de casa são aqueles momentos que nós nos fechamos com pessoas habilitadas. É o nosso Mateus 6,6. Lembra o que está escrito em Mateus 6,6? Jesus falou, você quer receber recompensa? Entra no teu quarto. E faz o quê? Fecha a porta. E ora. E busca Deus que te vê aonde? No secreto. E o Deus que te vê em secreto, Ele te recompensará. Eu me lembro
de uma sim, uma viúva, em 2 Reis, capítulo 4, por exemplo, que o seu marido havia morrido. Quantos lembram? E aí, aquele marido deixou uma grande dívida. É um problema familiar ou não é? Então, ó, luto, crise financeira, sim ou não? E agora, esses credores iriam chegar naquela casa para levar os filhos, conforme era a lei da época, costume da época, levar os filhos como escravo. Então, essa mulher estava vivendo luto, com dívidas para pagar e ainda perto de perder os filhos. Ela vai até o profeta. Ela vai até quem? O profeta. Ela não vai em qualquer pessoa. Ela não joga lá no status do WhatsApp, meu Deus, o que será de mim agora? Quem poderá me defender? E aparece Chapolin Colorado. Quem é do meu tempo, assim, sabe o que eu estou falando. Né? Ela não jogou no Face, não jogou no Insta. Ela foi e procurou um homem de Deus. Ela procurou uma pessoa cheia do Espírito Santo. E falou, Eliseu, essa é a situação da minha casa. Sabe o que o profeta disse para ela? Vai, pede às vizinhas. Olha as vizinhas aí de novo. Vizinho é importante, irmão. Amém? Não, então, a minha pregação não é contra vizinho, não. Nós vivemos em comunidade. É sabedoria nos relacionamentos. Amém? Prudente. Vai até as vizinhas e pede o quê? Vasilhas. Não poucas. Pede muita vasilha. Depois, lê lá o texto, lá não vou ler aqui por conta do tempo. 2 Reis, capítulo 4. Depois você entra na sua casa, repara isso, e fecha a porta sobre os teus filhos. Você e os teus filhos. E a mulher foi, pegou as vasilhas, foi para casa, e o que ela fez? Ela não chamou as vizinhas com as vasilhas. Ela pegou as ferramentas que ela precisava, em obediência à palavra profética, foi para casa e fechou a porta. Porque existem milagres que Deus quer fazer na tua casa, na tua família, que você precisa fechar a porta. Existem tempos que nós temos que fechar a porta, não dá para deixar a porta aberta. Existem segredos que Deus quer revelar em Mateus 6,6 da sua vida, que Deus está esperando você fechar a porta, se unir com a sua família em uma oração. E a Bíblia vai dizer em 2 Reis, capítulo 4, que enquanto tinha vasilha vazia, tinha azeite jorrando. Enquanto tinha vasilha vazia, tinha azeite jorrando. E foi tanto azeite, irmãos, que ela pagou toda a dívida, e diz o texto lá, e viveu do resto. Me parece que ela já ganhou uma aposentadoria ali, irmão. Olha isso. INSS foi instalado ali agora. Vive do resto. Vive de renda agora. Mas para essa mulher viver esse milagre no âmbito da sua família, ela precisou obedecer à voz de um homem de Deus. Ela precisou se trancar com Deus. Ela precisou fechar a porta da casa dela para que o ambiente de milagre dos céus se estabelecesse. É tempo, irmão, da gente filtrar o que está entrando na nossa casa. É tempo da gente começar a ter olhos de discernimento e saber que tipo de influências estão entrando na nossa casa. Se há valores perdidos, se há relacionamento conjugal, vivendo tempos difíceis, se há um relacionamento entre pais e filhos, vivendo essa dicotomia geracional, precisando de reaproximação, precisando de reconciliação, precisando de maior interação, nós precisamos fechar a porta, buscar a Deus no nosso secreto, na nossa casa. E eu te digo, vai ter azeite dos céus sendo derramado sobre a tua vida e um milagre vai acontecer. Posso ouvir um amém? Glórias a Deus. Terceira lição. Está no texto que nós acabamos de ler. Ela entrou em casa, ficou ali naquele ambiente privado, e a primeira coisa que ela fez, ela acendeu a lamparina. O que ela acendeu? A lamparina. Né? Em outras versões mais modernas, vai dizer que ela acendeu a luz. Mas quando eu falo acender a luz, eu não queria induzir você a pensar nessa luz elétrica que nós temos hoje, né? Que apertou o interruptor e acendeu. Não. A luz de antigamente, 12 mil anos atrás, era uma lamparina. Era o quê? Uma lamparina. E para a lamparina ser acendida, ela precisava de um combustível. Que combustível era esse? É o azeite. Então, luz na Bíblia, fala sobre a palavra.
Azeite fala sobre a unção do Espírito Santo. Luz fala sobre o quê? Palavra. E o azeite? Unção. Então eu preciso de 2 elementos na minha casa para poder resgatar valores e reconstruir a minha família. Fazer com que minha família imperfeita se torne uma família perfeita. Eu preciso da palavra, porque lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. O profeta já havia advertido: vocês erram porque vocês não conhecem a minha palavra ou as Escrituras. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. A palavra é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É a palavra que alimenta. Em João 15, Jesus vai dizer: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Palavra traz limpeza, palavra traz purificação, palavra traz a graça de Deus. Então, quando eu vejo essa mulher acendendo a lamparina, eu vejo a Bíblia não apenas aberta, mas a Bíblia sendo vivificada no interior daquele lar. O ambiente que agora está sendo purificado do mundanismo, da secularidade, das influências mundanas e satânicas, ideológicas e vis do comportamento humano depravado que nós temos vivido nos dias atuais. Eu vejo uma mulher abrindo a palavra de Deus e vivendo a palavra de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Eu vejo as casas muito preocupadas com o pão nosso de cada dia. Então a gente cada vez estuda mais, cada vez a gente trabalha mais, a gente cada vez mais olha para o nosso contra-cheque ou para a nossa conta e fala: Jeová Jirê. E a gente fica preocupado, e a gente trabalha em 2 empregos, a gente se vira no Uber, e a gente busca uma segunda qualificação, e a gente está assim, ó, por causa do pão. Mas Deus já tinha falado: o pão pode até ser necessário, mas ele não é prioritário. Porque nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra. Palavra que procede de onde? Da boca de Deus. Então essa mulher, ela abre mão de tudo, e ela abre a palavra. Mas a palavra, ela apesar de ser poderosa e viva, ela se torna eficaz na vida da pessoa que tem o Espírito Santo. Por isso a lamparina, ela dependia do azeite. Porque você conhece pessoas que até citam uma palavra de Deus, mas não tem poder. Sim ou não? Não tem vida. Por exemplo, lá no livro de Atos, existiam 2 judeus que viam o apóstolo Paulo expulsando demônios, os filhos de Seva, e falou assim: como é que é esse negócio? Tá, em nome de Jesus sai, em nome de Jesus sai, então deixa comigo, é palavra, porque Jesus tinha ensinado assim, né? Tudo que pedires em meu nome, né? Ok, então a palavra diz isso, estou vendo aqui, vou fazer. E aí diz que no momento, esses exorcistas judeus foram expulsar um demônio, dizendo: em nome de Jesus. Está com medo, irmão? Em nome de Jesus, sai! O demônio parou, olhou para eles e falou assim: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é. Não vou olhar para você não, tá, irmão? Desculpa. Mas você, vou fingir que tem eles ali. Desculpa, irmão, te respeito muito, você é um grande homem de Deus. Então assim, mas vocês, quem são? E aí diz a palavra que os demônios, as pessoas endemoniadas, pularam sobre eles e eles tiveram que sair fugindo nus. Tamanha vergonha e a exposição. Porque não é apenas falar o nome de Jesus, não é apenas citar o Salmo 91, Bíblia aberta, um Salmo 91 em casa, no carro, fala a Deus. Embora você possa fazer isso, amém. Mas não é o que você fala, é a autoridade que você carrega. É o poder que emana desse conhecimento. Não é apenas conhecer, é viver. E isso só dá o Espírito Santo. Essa autoridade, esse poder, só tem quem vive cheio do azeite do Espírito Santo. Então a gente costuma falar muito de Davi vencendo Golias. Está lá em 1 Samuel 17. Davi foi lá,
Mas lê 1 Samuel 16. Samuel vai lá em Belém, pega aquele menino por detrás das malhadas, aquele desprezado, o pequeno, pega um chifre, né? Uma vasilha cheia de azeite e unge Davi. Aí lê lá o texto que diz, a partir daquele momento o Espírito Santo se apossou de Davi. Uau! Uau! Isso é unção do Espírito Santo. Então, quando eu estou falando para você aqui, que essa família está em crise, que essa casa está vivendo um prejuízo, e essa mulher falou, não, eu não vou do lado de fora buscar o que eu perdi do lado de dentro. Eu vou fechar a porta. Só que não basta fechar a porta, eu vou também acender a lamparina. Eu vou também acender a lamparina. Eu vou abrir a palavra. E eu vou buscar o poder do Espírito Santo. Porque, como disse o profeta Zacarias a Zorobabel, governador de Judá, depois que eles voltaram do cativeiro, lá do exílio babilônico, olha, Zorobabel, vamos lá, não é por força nem violência, mas é pelo meu Espírito. Se não tiver Espírito, esquece, irmãos. Porque Jesus já tinha dito também em João 15, eu sou a videira, vocês só são os ramos, quem estiver em mim, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É pelo Espírito. Você não vai resolver os teus problemas espirituais, emocionais, as crises que forem na tua família, na força do teu braço, no teu intelecto, na tua sabedoria, no teu conhecimento que é limitado. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais elevados que o nosso. Abre mão disso. E deixa, conforme você acabou de cantar aqui, nesse lindo louvor, reina, Senhor, reina em mim, reina na minha casa, toma a primazia, Tu és o centro. Me fala o que eu preciso mudar, onde que eu preciso corrigir, aonde que eu preciso pedir perdão, quais são as dracmas que eu preciso resgatar aqui. Eu acendo a lamparina, eu quero viver pela Tua palavra, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Amém, amém, irmãos? O Espírito Santo ele tem algumas funções na nossa vida. Dê lá, a partir de João 14 até João 16, pelo menos, você vai aprender ali. Ele é o nosso consolador. Ele é o quê? O consolador. E como nós precisamos de consolo, de conforto, de encorajamento nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Mas Ele não é apenas o consolador, disse Jesus que Ele será o nosso ajudador. Aleluia! Ele te ajuda. Naquilo que você acha que não consegue mudar, naquilo que você acha que é imutável, Ele te ajuda, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Agora, Ele é o nosso consolador, o nosso ajudador, mas Ele também é o nosso guia. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é o teu grito, não é o teu bico. Não é o teu tô de mal, não é o teu castigo. E não estou pregando contra a disciplina. A disciplina precisa existir dentro de casa, correção precisa existir dentro de casa. Mas não são essas coisas, não é você bater na mesa e dizer, quem manda aqui sou. Ah, você faz isso lá, irmão? Quem manda aqui sou eu. Não, irmão, essas coisas não resolvem. Porque não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. É quando Ele guia, Ele toca os corações. Tem uma profecia a respeito da nossa casa lá em Malaquias, que esse Espírito converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É pelo Espírito. Quanto mais você depender do Espírito, quanto mais você falar como João Batista, que ele cresça e que eu diminua, quanto mais você viver isso e der a primazia ao Espírito de Deus reinar sobre os teus pensamentos, sentimentos, palavras, atitudes, decisões, escolhas, relacionamentos, quanto mais as dracmas serão restituídas na tua casa e na tua família. Eu posso ouvir um amém? Glórias a Deus. Vou para a quarta lição. Faltam só duas, pastor Davi. Como é que está o meu tempo aí? Eu tenho 10 minutos? 5. 5? Eu tenho 10. Não, é porque eu estou perdido realmente. Quem me dá 5 minutos? 5 minutos.
Não conhece, já conhece a piada, né? Tá bom. Já fiz ela aqui, né? Então, 10 minutos? 10. No texto que nós acabamos de ler também, ela acende a lamparina e depois, se a tua Bíblia estiver aberta, você vai ler aí. Ela varre a casa. O que ela vai fazer? Varre a casa. Quem gosta de dar faxina em casa aí? Eu também não gosto não, irmão. É isso mesmo. Isso aí. Quem não gosta de dar faxina em casa? Oh, aleluia! Eu pensava que só eu que era esse crente ruim, irmão. Meu Deus do céu. Tem gente que gosta de dar faxina. Eu vi aqui 2 irmãs aqui que gostam de dar faxina. Meu Deus, você quer ajudar lá em casa, irmã? Ô, glória! Ela ajuda na casa. Aí, amor, consegui. Meu Deus. Essa mulher, ela varre a casa. Ela começa a fazer uma faxina. E isso é muito, muito significativo, porque a gente gosta de casa limpa. Sim ou não? Todos gostam de casa limpa. Mas nem todos estão dispostos a faxinar a casa. E aí não tem como. Essa conta não fecha. A não ser que você seja um abençoado financeiramente, né? Deus te abençoe, me abençoa também. Mas caso contrário, você vai ter que arregaçar as mangas, pegar a sua vassoura, pegar o seu cloro, sei lá, que você usa, água sanitária, né? Eu sou pobre, eu uso cloro. Eu uso seu, como que é? Perfume, casa e perfume, não é isso? Mas a gente vai. Mas precisa de disposição. Precisa de quê, irmãos? Disposição. Para a gente recuperar, a gente vai ter que fechar a porta, vai ter que acender a luz. E a gente vai ter que começar a varrer. E varrer incomoda, irmãos, porque eu estou falando de faxina, não estou falando aquela coisa, aquela varrida em casa, né? Isso aí é mole. Estou falando de faxina. E se você já deu faxina na sua casa, como é que a gente tem que fazer? Arrasta tudo, tira móveis do lugar. A casa fica uma bagunça. E é nessa hora que chega a visita, né, irmão? Meu Deus, se a campainha toca. Não estou acreditando. A casa está toda para o alto. E normalmente quem é? O cunhado, irmão. Família é uma benção. É ou não é? É o cunhado. Aí, só Jesus na casa. Mas aí a casa fica uma bagunça. E existem coisas que quando a gente começa a trazer a palavra, trazer a luz da palavra, porque luz traz exposição. Enquanto está escuro, está escondido. A palavra traz exposição, fica tudo, a sujeira fica à mostra. Aí, à medida que a gente vai varrendo, é uma poeirada. Aí, se você tem filho adolescente, quando já deram faxina em quarto de filho adolescente aí, só para a gente chorar junto? Irmão, você acha cada coisa naquele quarto, é ou não é? Eu não estou acreditando. Coisas que não falam, não é gente que eu estou criando, não é possível. Não é possível. É assim ou não é, irmão? Me consola, só para dizer que seu problema é só meu. Quantos estão comigo nessa? Glórias a Deus, aleluia, Senhor. Viu, amor? Viu? Eu te falo. Adolescente é tudo igual. Deus tem misericórdia. Já fomos um também, né? E a gente sempre acha que foi adolescente melhor, né? Aí pergunta para a mãe e fala assim, não é bem assim, não. Deu um trabalhinho. Mas a casa fica bagunçada. A poeira começa a levantar. E coisas que estavam escondidas começam a aparecer. Mas, irmãos, eu estou falando para uma igreja que quer resolver. Eu estou pregando para gente que quer uma família perfeita. E família perfeita não é uma mágica, é um processo de reconstrução. Para a gente tirar esse para ficar só o perfeito, a gente vai ter que faxinar. A gente vai ter que remover o que precisa ser removido. Por exemplo, Abraão teve, até uma certa história, ele teve 2 filhos. Teve quantos filhos? 2. O primeiro qual foi? Ismael. Muito bom, isso aí, Ismael. O segundo, Isaac. Só que Ismael não foi o filho da promessa. Foi aquele jeitinho da carne. Sara, já desesperada, fala, pega Agar, minha serva, por meio dela você é glorificado.
E aí nasceu Ismael. Mas depois Deus cumpriu a promessa, porque o nosso Deus sempre cumpre promessas. Nosso Deus não precisa de tempo favorável, de circunstâncias favoráveis. Ele não mente. Toda palavra que sai da sua boca, Ele vela para que se cumpra. Tantas promessas existem, tantas existem, o sim e o amém. É isso. Amém ou não amém? Então nasceu Isaac. E aí os dois começaram a crescer na mesma casa. Só que diz a palavra que Isaac estava caçoando, Ismael estava caçoando do Isaac. Estava suplantando o crescimento do Isaac. O filho da carne estava se sobrepondo ao filho da promessa. O filho da carne estava se sobrepondo ao filho da promessa. Sara olhou e falou assim: Abraão, não vai rolar. Você vai ter que mandar Ismael embora. E diz a palavra que Abraão ficou triste. Mas Deus foi até Abraão. Quem foi até Abraão? Deus falou assim: Sara está certa. Fica tranquilo que eu vou cuidar do menino. Aí, humanidade afora, vamos trazer aqui para o contexto espiritual. Sara está certa. Manda Ismael embora, porque o filho da promessa é Isaac. Não pode crescer na mesma casa. O filho da carne e o filho do espírito. Você vai ter que escolher. E o nosso coração pesa, irmãos. Quando a gente começa a varrer a casa e faxinar a casa e perceber que tem coisas carnais e coisas espirituais, e Deus falando para você: tome posição. Porque enquanto estiverem coisas carnais, mundanas, as coisas do espírito não crescem. E a dracma não é restituída. E a nossa família não fica perfeita. Para Isaac crescer, Ismael tem que ir embora. Repita isso comigo. Para Isaac crescer, Ismael tem que ir embora. Que o Espírito Santo comece agora a te dar discernimento e revelação da faxina que você precisa fazer na sua casa e a remoção dos filhos da carne, dos Ismaéis que você precisa mandar embora, para que os Isaques, a glória de Deus, a promessa de Deus, a plenitude de Deus, possa crescer na sua casa. Você se lembra quando Jesus foi curar a filha de Jairo? Quantos se lembram? Estava lá, irmã? É que leu, né? Estava na Bíblia. E você se lembra que quando Jesus entrou naquela casa, ele falou assim: a menina não está morta, ela apenas dorme. O que fizeram? Riram. Então Jesus olhou para Jairo e falou assim: eu vou fazer um milagre, mas para isso você precisa mandar essas pessoas embora. Porque não orna um ambiente de milagre que precisa de fé com incredulidade, com dúvidas. Não tem como a gente viver numa mesma casa com esse ambiente de mistura, carne e espírito, fé e medo e dúvida. Então Jairo tomou uma posição: saiam. E aí Jesus falou: Talita, cumi. Menina, levanta-te. E aquela menina ressuscitou. Que Jesus faz milagre, isso é óbvio. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é eternamente. A pergunta é: você está disposto a fazer o que Jairo fez, o que Abraão fez? Mandar a dúvida embora, mandar as coisas que não compactuam com o milagre de Deus embora? Esse é um posicionamento seu. Posso ouvir um amém? O sobrenatural é com Deus, o natural é responsabilidade nossa. Então, pega a sua vassoura hoje e comece a dar uma faxina na sua casa. Por fim, para a gente orar, diz a palavra que essa mulher se empenhou até achar. Essa mulher se empenhou até achar. Irmão, dar faxina, quem já deu faxina, dá trabalho, sim ou não? Você começa de manhã cedo na cozinha, geralmente é assim, não sei. Aí está no final da tarde, você está no segundo cômodo ainda, aí você fala assim: parei. É assim ou não é? Aí você fala: amanhã eu continuo. Só que amanhã é um dia que nunca chega. É assim ou não é, irmãos? Essa mulher me ensina diferente. Deus nos ensina diferente, que diz que Ele é fiel. A boa obra que Ele começou, Ele é fiel para completar. Nós devemos ser como Deus, completar aquilo que a gente começou. E diz o texto que ela não desistiu.
ela continuou e se empenhou até achar. Deixa eu te falar uma coisa. Se você quiser resolver os problemas da tua casa, da tua família, quiser achar essas dracmas perdidas, fazer da tua família uma família não imperfeita, mas perfeita, plena, vai dar trabalho. Vai ter que ter disposição. A poeira vai se levantar. E eu vou te falar uma coisa, assim como Jesus falou, é na perseverança que vocês ganharão a vossa alma. É como Jesus falou lá em Apocalipse, aquele que perseverar até o fim, esse receberá a coroa da vida. Se você tiver a mesma disposição que esta mulher, eu posso te falar, existe uma família perfeita te aguardando. Existe um tempo de restituição e de dupla honra te aguardando. Posso ouvir um amém? Porque diz o texto que essa mulher achou. Eu poderia falar de Davi em Ziclag, quando ele foi, mesmo cansado, mesmo desanimado, ele se reanimou no Senhor, foi atrás e resgatou toda a sua família. Eu poderia falar de José e Maria, que perderam Jesus. Alguém já perdeu filho? Em shopping, em parque, alguma coisa assim? Já perdeu? Deve ser um desespero na alma, é ou não é? Meu filho, de vez em quando era pequeno, tinha mania de se esconder nas araras das roupas. Eu já, Rafael, cadê você? Já dava um gelo, sim ou não, irmão? Eu fico imaginando Maria, que perdeu Jesus em Jerusalém. Lá, voltou e não achava Jesus. Só foi dar conta que perdeu Jesus no final do dia, achando que estava com os parentes. Quantos prejuízos nós temos na vida por achismos? Não, meu filho está bem, está tranquilo, está assistindo nada demais, não. Não, minha esposa está bem, isso aí é só, vai passar. Meu marido está bem, que isso? A gente acha, em vez de averiguar. Quando José e Maria foram averiguar, Jesus não estava com ninguém, tiveram que voltar. Perderam Jesus um dia, acharam Jesus depois de quantos dias? 3 dias. É isso que eu estou querendo explicar para vocês. Perder é rápido. Recuperar, achar, é difícil, dá trabalho. Perdeu um dia, eu vou recuperar só no 3º. E é isso que eu estou lendo. Não estou vendendo facilidades aqui. Quer a família perfeita? Lindo. A arte está linda, o propósito é lindo. Eu só estou querendo alertar uma coisa para a igreja. Existe um processo. Você tem que se trancar com Deus. Você tem que acender a lamparina. Você tem que ter disposição para faxinar a sua casa, o seu relacionamento, seja conjugal, seja com os filhos, seja com os pais. E você tem que se empenhar e falar assim, eu estou comprometido com o processo até o fim. Mas sabe qual é a beleza disso tudo? Que Jesus nos prometeu. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate na porta, a porta se abre. E aquele que busca, encontra. Glórias a Deus. Aleluia! Aleluia! O texto começou com um período de crise, sim ou não? Mulher perdeu a dracma, mas como que o texto terminou? Com uma festa. É assim que vai ser a sua vida. Você hoje pode olhar para a sua família, estou vendo uma crise aqui, há um prejuízo aqui, há um dano aqui, mas o Deus de restituição está aqui. E se você for fiel, se você for obediente à palavra, se você se submeter a esses processos, eu posso te falar que há um tempo de restituição e glória para a tua família e para a tua casa. Talvez você esteja aqui, com isso eu termino aqui, achando assim, poxa, já vivi dias tão bons. Você olha ali para o teu álbum de fotos e fala assim, que tempo bom, como eu queria voltar nesse tempo. Deixa eu falar uma coisa, quando Deus entra com a sua providência, é algo sempre melhor e maior. Você conhece aquele texto quando Jesus transformou a água em vinho? Sim ou não? Já estava no final da festa. O cara ficou louco. Cara, como assim? Normalmente se distribui o melhor vinho no início da festa. Depois que a pessoa já está na manguaça, já você serve qualquer uma. Mas você deixou o melhor vinho, não era culpa dele. É porque Jesus é assim. Ele deixa o final, ele deixa o melhor para o final. Ageu tentou reanimar o povo de Judá, porque o povo estava reconstruindo o templo, e uma geração começou a chorar, falando assim, o templo de Salomão que era lindo, o templo de Salomão que era glorioso. Ageu falou assim, Deus falou através de Ageu, ei, vocês estão olhando para o templo, estão falando assim, não é nada. Deixa eu dizer uma coisa, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Porque sempre quando Deus vai fazer algo novo, Deus faz maior e faz melhor.
Por isso eu estou dizendo para você, apoiado na palavra profética de Isaías, no lugar da tua humilhação, da tua afronta, você terá dupla honra. Seja o que for que você tenha perdido, seja o que for que tenha acontecido no meio da tua família, é possível resgatar a dracma, é possível viver um tempo de festa, é possível, em Deus, ter uma família perfeita. Que o Senhor abençoe a tua família, rica e abundantemente. Eu agradeço aí a paciência de vocês, espero que o Espírito Santo tenha ministrado essa palavra no coração de cada um de vocês. Amém, pastor Davi? Glórias a Deus.